Aqui para ele me avisar. Olá, estamos no ar, né? Tava aqui dando uma conversada com a nossa convidada e aí entramos no ar, mas coisa boa num sábado de manhã estarmos juntos mais uma vez numa live. Hoje uma live mega importante, uma live que vai falar exatamente sobre... Entramos no ar. Deixa eu baixar o volume aqui que tava... Peraí, deu, gente. Uma live que vai falar sobre algo que nos apavora a todos, aí os brasileiros, a época do imposto de renda, mas mais especificamente no momento de pandemia, se falar de contabilidade é algo muito importante. Quero dar bom dia a todos os internautas, nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando pela rede no Facebook. Vamos compartilhar, convidar mais gente para participar dessa live, que é muito importante, pois tem uma convidada que eu adoro, que além de ser minha amiga, é uma profissional mega competente, que está já há mais de 30 anos aí formada, trabalhando com essa área da contabilidade. Ela, que é a primeira mulher a assumir o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul como presidente, Ana Tércia Rodrigues, e mais do que isso, primeira mulher presidente e reconduzida ao cargo de presidente pela segunda vez, ou seja, o trabalho foi bom. E, por certo, a Ana Tércia não é presidente só por ser mulher. Ela é presidente porque ela é competente, tem qualificação e conduz aí os contabilistas do Rio Grande do Sul todo por uma seara muito apropriada e que valoriza a classe que todos nós temos aí com o maior prazer no nosso país, né? Por que não dizer assim, aqui especificamente no nosso estado do Rio Grande do Sul. Ana Tércia, seja muito bem-vinda e já te agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada, Nádia. Um bom dia. Eu te agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando contigo aí nessa manhã de sábado, né? E integrando aí os nossos seguidores, porque tu é, assim, uma mega influenciadora digital, né? Além de ser uma vereadora, uma política bastante reconhecida, bastante prestigiada pela tua causa, né? Pela causa que tu representa, que assim como você falou, né, a questão do feminino que nós representamos, né, tu também tem toda uma história, né, de uma representatividade numa área que a gente sabe que é uma área bastante masculina, que é a área da militar, né, da brigada, tendo sido assim, foste a primeira comandante também, né, Nádia? Sim, Primeira do batalhão comandante, no então, olha, estado. exatamente. Então, olha o protagonismo, eu conheço as causas que tu defende, principalmente da segurança, né, da questão também da proteção das mulheres. Eu estava assistindo a tua live essa semana com a Cleusa, né, falando muito sobre a questão de violência doméstica. Nós já tivemos oportunidade, a classe contábil já te conhece, além da tua atuação na política, mas também por quantas vezes tu já participaste conosco, né? Então, tanto o público da contabilidade, os homens, mas principalmente as mulheres, gostam muito de te ouvir, né? Tu esteve conosco numa convenção de contabilidade, participaste de um painel onde você falou com... Eu lembro que estava, na época, o recém-saído secretário de Segurança, né, do Rio de Janeiro, o Beltrame. Você participou num painel com ele, se não me engano, com o juiz Johnson. Isso. Né, onde vocês falaram sobre várias questões. Ali foi a tua primeira participação mais ampla, assim, né, para a classe contábil, e tu fizeste, assim, uma apresentação magnífica, né, mostrando muito, assim, da questão, né, do desafio, enfim, de ser mulher num trabalho tão masculino, né, que as pessoas identificam dessa forma. Eu acho que tem uma história de protagonismo, e talvez por isso a gente tenha, assim, se identificado tanto, né, porque a gente tem essa, digamos assim, essa missão, né, de abrir caminho, né, para as causas que a gente acredita.
Então, tu trabalha muito com a questão da segurança e também com a inclusão, né, e com a proteção das mulheres nos casos de violência. Eu trabalho muito com a docência, com o ensino da contabilidade, com a formação de lideranças para a nossa profissão, né, para as nossas entidades, que a gente sabe o quanto é necessário. Eu acho que, além de trabalhar no dia a dia profissional, né, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa questão, quando a gente estava definindo o tema para essa live, a Nádia me deu assim um pouco de liberdade, né, da gente definir o que a gente iria falar, e eu escolhi falar sobre a função social da contabilidade para o empreendedorismo e também para a superação da crise, porque aí acho que a gente consegue permear um pouquinho dessa questão, assim, é um momento que nós estamos vivendo. Que momento é esse? É o momento da crise, que a gente precisa falar, e é o momento em que os contadores estão debruçados agora, nesse momento, um pouquinho antes de entrar aqui, Nádia, eu dei uma passadinha lá no meu Instagram para avisar o pessoal que a live seria no teu Facebook, né? Então eu dei uma entradinha lá porque para deixar o link e para dar um alô pro pessoal, e já tinha muita gente entrando ali no Instagram, né, de várias partes do estado, e o pessoal colocando ali, né, digitando imposto de renda. Eu digo, não, eu sei que está todo mundo ligado fazendo imposto de renda. Ontem, nos meus grupos de WhatsApp, quando eu brinquei com o pessoal que era para madrugar para assistir a nossa live hoje, porque para mim no sábado, 11 horas é madrugada, eu gosto de dormir no sábado até mais tarde. E aí o pessoal brincando, nós vamos ficar com uma tela fazendo imposto de renda e com a outra assistindo a live, né? Então, assim, ó, neste período do ano, porque agora, esse período já era para os contadores estarem envolvidos com outras demandas, porque já teria acabado o imposto de renda, né? Mas, que é sempre o final de abril. Mas com a nossa, toda a mobilização que nós fizemos pela prorrogação, que não foi só pelos contadores, mas por todos os contribuintes, e aí já é um pouquinho da nossa função social. Nós não trabalhamos para nós trabalhamos para a sociedade. O contador trabalha para o empresário, ele trabalha para o contribuinte, pessoa física, que nesse período, né, adentram aos escritórios de contabilidade, às organizações contábeis, aos escritórios, né, aos espaços dos profissionais de contabilidade em busca de uma orientação, de um acompanhamento, de um assessoramento para a elaboração do seu imposto de renda. E que bom que isso acontece, né? É muito bom, porque é um período, eu costumo dizer assim, a função do contador não é, né, só fazer imposto de renda. Aliás, nós não queremos ser lembrados só nessa época do ano. Mas que bom que nós temos pelo menos esse período do ano em que a mídia, os holofotes vêm, né, para a nossa profissão, porque a nossa profissão ela carece de mais visibilidade. E eu tenho isso como uma missão, né, à frente do conselho. Eu penso que a valorização da nossa profissão ela se dá pela visibilidade que a gente consegue, né? Então, assim, receber o teu convite para fazer esse bate-papo, né, sendo tu uma pessoa de muita visibilidade, e isso não é pelo ser vereadora, porque a gente sabe que tem muitos vereadores que não têm essa visibilidade, mas é pela tua pessoa, pelo teu carisma, pela forma como tu te posiciona diante de situações. Muitas vezes, Nádia, nós até divergimos em algumas coisas, né? E eu acho que é isso que faz as pessoas crescerem, né? E a amizade ela não está embasada em concordâncias, em estarmos pensando da mesma forma, muito pelo contrário. É o desafio do debate, mas o debate respeitoso, né? Aquele debate que reconhece as competências, mas onde cada um tem o seu, as suas ideias, os seus propósitos, que não precisam ser os mesmos, mas voltados para uma questão do crescimento, da valorização, de construir o país, né, que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os netos, para as próximas gerações. Então, eu acho muito, muito bonito esse trabalho que tu faz e o destaque que tu tens dentro do ambiente da mídia, né, do ambiente político e hoje também dentro da contabilidade. Então, é sobre isso que a gente, né, vai abordar aqui nesses minutos aí que nós vamos conversar. Coisa boa, olha só, já tem muita gente aqui mandando beijo aí para ti, para mim. A Jana Silveira está presente, a Vanessa Vieira, a Ingrid Nishi está aqui dizendo que é um orgulho imenso ter essas mulheres nessa live, a Vânia
Adam, a Yolanda Cirino, ela que é pré-candidata a vereadora de Porto Alegre, a Beatriz Castro, a Silvana Matos, Edna Ávila. A Edna é uma empreendedora na área de eventos e aí está sofrendo bastante com a questão da pandemia, que nós vamos falar daqui a pouco. A Graciane Soares, o Celso Luft, isso mesmo, fazendo imposto de renda e assistindo vocês. Olha aí, o Celso. Olha, Nádia, inclusive eu vou te dizer assim, ó, se tu quiser detalhes, dicas, informações de imposto de renda, a pessoa certa para isso é o Celso Luft. Assim, ó, pode chamar ele para uma live, ele essa semana ainda, tá? Estou super indicando, porque assim, ó, o Celso vai no Bom Dia Brasil, o Celso vai na rádio, então já estou te indicando aí de bandeja Celso uma pessoa que Luft, olha aí, já está, a tua presidente do Conselho Regional já está te indicando. Depois eu vou entrar em contato contigo, porque tem algumas dúvidas. Eu acho que na última semana agora, dia 30 de junho, é o último dia para a entrega do imposto de renda, que foi prorrogado por conta da pandemia, e muito do trabalho também, as pessoas não sabem, né, Ana Tércia, muito do trabalho de vocês ali, fazendo esse pedido da prorrogação. Então, olha aí, eu vou falar vou falar sobre isso. Agradeçam os contabilistas aí, os contadores, enfim, Tânia Maria Ramos mandando abraço, Renato Luiz Ferreira, Francisco Mesquita, Tânia Maria. Gente, tem muita gente aqui, ó, ao momento que eu conseguir fazendo as perguntas, vocês vão colocando aqui o Marcos Eizeric, nosso querido Marcos ali do Pampa Debates Estrela. Coisa boa. Enfim, gente, vamos aqui conversando. A ideia, né? O Celso Luft já fica aí organizado que essa semana nós vamos conversar especificamente do imposto de renda da pessoa física. Hoje nós vamos usar a nossa presidente, porque, gente, eu vou dizer para vocês, até me surpreendeu um dia que nós estávamos num debate, no Pampa Debates, lá um abraço para o nosso Paulo Sérgio Pinto, queridão, quando a Ana Tércia olha e fala, pois é, a contabilidade, que é uma ciência social. Aí eu olho para a Ana Tércia assim, como social? Para mim, sempre contabilidade foi uma ciência das exatas. E aí ela me olha, não, Nádia, eu disse, gente, graças a Deus que a gente consegue abrir a mente, colocar novos conhecimentos, e a Ana Tércia pode nos explicar um pouquinho então, contabilidade ser uma ciência social e o porquê disso. Muito bem, Nádia, que bom que tu fez a pergunta, porque isso é uma das questões, assim, que muitas vezes até os alunos entram na universidade para fazer o curso de Ciências Contábeis e não sabem que eles estão entrando num curso das Ciências Sociais. E todo mundo acha que a contabilidade é exata. E a primeira pergunta que sempre nos fazem é assim, mas então tu gosta muito de matemática, né? Tu é a pessoa dos números. Então, o contador, talvez até pela nomenclatura da profissão, contador, está muito associado a contas, a contar. Muito bem, realmente a gente lida muito com números, né? A gente trabalha muito com números, mas a essência da profissão é social. E por que é social? Porque nós lidamos com o patrimônio das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Então, assim, isso tem muito a ver com essa causa que tu vens defendendo, por exemplo, da questão da reabertura da economia, porque muitas empresas estão quebrando, os empresários estão desesperados, enfim. Isso tem muito a ver com a contabilidade, por quê? Porque nós somos os especialistas e aquele profissional que vai trabalhar junto às empresas para que o empresário, os sócios, os proprietários entendam como o seu patrimônio evolui, como ele involui, que é o caso, né, do movimento contrário, quando um patrimônio começa a perder valor, né, quando uma empresa está em ascensão, quando uma empresa está em decadência, que fatores estão levando a isso, né, todo o acompanhamento das questões de fluxo de caixa, questões financeiras, mas principalmente as questões de ordem econômica e patrimonial de uma empresa, né? E isso por quê? Porque essa empresa, ela gera empregos, né? Geração de emprego, de renda, e principalmente a tributação. O que permite hoje para o Estado cumprir com as suas funções de prover o cidadão com segurança, saúde, educação, esses serviços que a gente é muito bem atendido, né? Então, a gente tem certeza que o nosso tributo está sendo muito bem aplicado, porque realmente nós estamos diante, assim,
de um cenário de muito bem supridos, né? De saúde, de educação, de segurança. A gente já está até rindo, né? Porque entendeu a minha ironia. Mas a contabilidade é a área de conhecimento que permite ao Estado arrecadar. É através das nossas mãos que esse tributo chega ao Estado, é através do nosso conhecimento. Se nós errarmos no cálculo, se nós compactuarmos com a sonegação, se nós deixarmos de trabalhar, o Estado deixa de arrecadar. Né? E por isso que também nós brigamos, estamos encabeçando muitos desafios aí de pedir ao governador, ao prefeito, libera os escritórios, as organizações contábeis para trabalhar durante esse período. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando para nós estamos trabalhando para os contribuintes, para os empresários e para o governo. Né? Então, o fato de nós termos a nossa atividade obstaculizada de alguma forma, é prejuízo também para os cofres públicos. Né? Então, essa é a função social. Se o nosso trabalho for mal feito, se nós errarmos ou se nós compactuarmos com qualquer tipo de irregularidade, quem perde é o governo que deixa de arrecadar, mas, na essência, quem perde é o contribuinte, é o cidadão que vai ter o seu serviço prejudicado na área de saúde, de educação, de segurança, pelo menos daquelas funções básicas, fundamentais que o Estado deve prover. Então, é daí que vem a nossa função social. Bom, nós temos agregado outras também, como, por exemplo, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, e agora eu já queria falar um pouquinho nessa questão, que eu acho que é a questão central, né, dessa nossa fala hoje, é a gente dizer o seguinte: através do nosso trabalho, nós conseguimos hoje ajudar também as entidades do terceiro setor. Mas não é assim com campanha de arrecadação, é muito legal, muito bacana. Ontem a gente viu arrecadação de... O som tinha parado, Ana, volta. Ontem vocês viram? Nosso grupo do Pampa Debates, né, a gente viu uma ação da Unimed de arrecadação de muitos alimentos, né, que eles estão agora levando para a campanha do agasalho. Então, assim, ó, essas ações, elas são extremamente importantes, mas a gente tem formas, através do trabalho contábil, a gente tem formas muito eficientes de também atuar em causas sociais, usando os dispositivos legais que isso seja feito. Ai, gente, eu vou ter que pedir que eu me esqueci de tirar o telefone. Vocês estão ouvindo o telefone? Eu vou falando quem está aqui, vai tirando os telefones ali, que estão ligando para a Ana Tércia, e aí ela tá interferindo na nossa live. O Nelson Primas está fazendo uma pergunta bem sobre o imposto que é retido na fonte. Nelson, nós vamos convidar, né? O Celso já está aqui convocadíssimo, Celso Luft, para conversar conosco essa semana ainda sobre imposto de renda muito especificamente, tá? E a gente vai poder, já anotei tua pergunta, nós vamos poder responder com o Celso. Estamos aqui com Vinícius Lima, a Elane Gorgen, a Lisiane Bach, inclusive a Lisiane dizendo exato, o pagamento dos tributos, mas também a reversão desses impostos em benfeitorias para a sociedade. A Salete Sasso, quero ver essa pessoa querida, trabalhando bastante. A Salete é de Veranópolis, coisa boa, Salete. Eu acho que eu vou ter que colocar de volta a Ana Tércia, porque caiu o sinal dela. Mas a Ingrid diz, e agora é a hora de mostrarmos de fato se apoiamos ou não a corrupção. Só um pouquinho que eu vou lá buscar a Ana Tércia que saiu. Fiquem aí, não nos saiam da nossa live. Só um pouquinho que vamos ver aqui a Ana Tércia, caiu a conexão dela, mas como a gente faz tudo ao vivo, a gente vai chamar a Ana Tércia aqui. Ela já vai entrar, vai ficar um pouquinho ruim. Aqui, ó, vai ficar com uma partezinha branca ali, mas eu tô esperando a Ana Tércia entrar. Quando ela me chamar ali, aí eu consigo colocar a Ana Tércia. A Ingrid Nishi tá falando agora é a hora de mostrarmos se de fato não apoiamos a corrupção.
as atividades devem começar por nós. Se houver ou não desvio dos valores, lá na ponta não cabe a nós nos igualarmos aos corruptos, sonegando. Parabéns por reforçar essa mensagem. É isso mesmo, né, Ingrid? A gente sabe que todos temos os nossos compromissos enquanto cidadãos, de pagamento de tributos, né, os impostos, aí estamos vendo o imposto de renda, que muitos vão ter que fazer algum pagamento, ou imposto retido na fonte, mas a fala é que nós estamos contribuindo para a coletividade, né, e que são os governos, né, então são tanto no municipal, estadual como federal, que vão fazer, gerir essa questão de gerir a questão dos nossos impostos e aonde melhor aplicá-los para a gente poder ter melhorias na educação, na saúde, na segurança, né? No próprio saneamento básico. Olha aqui, a Ana Tércia está tentando entrar, ela está me falando aqui. Estou tentando colocar ela de volta, gente. Acho que deu um probleminha lá no servidor da Ana Tércia. Peraí, só um pouquinho que eu tô aqui conversando com ela. Bom, ao vivo é assim, né, gente? Sempre dá um probleminha. Ó, tô dizendo para ela, pede. Tá. E aqui, continuando, dando o espaço para quem está nos acompanhando, Luiz Hubert, meu super fã aí, que está sempre nos seguindo, está sempre nos dando dicas, sempre compartilhando as nossas conversas. Comandante Nádia sempre auxiliando, um grande abraço. Luiz Hubert, o Gelson Luiz Guarda, aqui nosso grande amigo também, major da nossa Brigada Militar, está dizendo: a minha dúvida é em relação às pessoas que passaram por um tratamento contra o câncer. Se eles ficam isentos do imposto de renda, isso também... Ó, a Ana Tércia pediu para entrar. Só um pouquinho, deixa eu admitir a Ana Tércia. Olha lá, tá entrando. Então, isso, Gelson, essa tua pergunta, nós vamos fazer logo em breve para o Celso Luft, ele que já está... Olha, não sei o que aconteceu, tive que entrar agora pelo Note, porque no celular o negócio ficou totalmente... É que é muita gente nos acompanhando aqui, porque o pessoal está gostando da live, olha aí, mas nada que prejudicou, eu li todas as mensagens de carinho, as perguntas sobre imposto de renda da pessoa física, especificamente eu estou anotando, e já falei aqui no ar, o Celso Luft está convocado para essa semana entrar numa live e fazer esse bate-papo aí, tirando as dúvidas dos nossos internautas. Mas continuando, Ana Tércia. O Celso, inclusive, é meu vice-presidente lá no Conselho de Contabilidade, então a gente tem uma equipe assim fantástica de conselheiros e colaboradores, vice-presidentes, delegados, que tem vários também que estão aí assistindo, viu, Nádia, de todos os lugares aí do estado, então quero agradecer, assim, porque o pessoal é muito leal, né, todo mundo se une, porque, na verdade, assim, ó, o pessoal... Tudo que a gente está falando aqui, né, o pessoal da contabilidade já sabe, né, faz parte aí do nosso entendimento, mas o pessoal entra para prestigiar, entra porque quer dar um apoio, então quero agradecer aí a toda a família CRC, colaboradores, assessores, que agora estava todo mundo aqui me mandando mensagem, entra lá, a Nádia está te esperando, e eu conectando, e todo mundo... Tem uma equipe toda, assim, assessorando, é muito legal. Mas tu estava falando, Ana Tércia, exatamente da campanha dos fundos, né? E que vocês têm um papel especial. Vamos lá. Exatamente. Então, assim, ó, então essa campanha, ela vem crescendo, tá? Porque é algo assim, ó, a legislação permite. Então, isso não é nada ilegal, não é nada que possa trazer qualquer tipo de problema para o contribuinte. A legislação hoje, ela permite que, ao fazer a declaração do imposto de renda, né, o contribuinte ele possa fazer a destinação de 3%, né, do imposto que ele tem a pagar para o fundo da criança e do adolescente, para o fundo do idoso, né? E esse valor,
ele acaba não saindo do bolso do contribuinte, porque, digamos, daquilo que ele tem de imposto, né, desde que ele faça a sua declaração pelo modelo completo, né, não pelo simplificado, mas pelo completo, ele possa fazer a destinação. Até mesmo quem tem imposto a restituir pode fazer essa destinação. Então, a gente agora está aproveitando esses últimos dias, né, da elaboração da declaração do imposto de renda para divulgar cada vez mais essa campanha. Os contadores sabem como fazer, mas o contribuinte muitas vezes fica desconfiado. Uhum. No momento em que o contador diz para ele assim, olha, tem aqui uma campanha, tu não quer destinar uma parte do imposto, muitas vezes o contribuinte fica desconfiado, achando que pode ser que isso pode gerar algum tipo de problema, de depois ele cair na malha fina, ou que isso não seja legal. E, na verdade, é um trabalho que vem sendo construído. A cada ano vão se agregando novos parceiros. Neste momento, a gente tem assim, parcerias, né? O programa chamado Valores que Ficam, ele é uma campanha que está sendo encabeçada pela Assembleia Legislativa do Estado, tem participação da própria Receita Federal, né, que apoia o projeto, que ajuda a orientar, tem as entidades da classe contábil, tem várias entidades empresariais, porque quanto mais nós conseguirmos evoluir nesses projetos, é mais recurso que pode ser destinado para entidades que hoje atendem pessoas com necessidade, sejam crianças, sejam orfanato, são entidades voltadas à reabilitação, recuperação de pessoas carentes, são as APAES, são institutos, asilos, enfim, entidades, todas as entidades com função social, elas se beneficiam muito desse recurso, projetos esportivos, né, projetos culturais, enfim, projetos assim dos mais variados que estejam devidamente cadastrados e com condição de receber esse recurso. Então, tu vê que o contador ele pode contribuir por dois lados. Por um lado, ajudando a organizar essas empresas, a fazer o trabalho técnico necessário para que essas empresas estejam aptas a receber esse recurso, porque se uma empresa não está devidamente com a sua estrutura formalizada, com seus atos constitutivos devidamente formalizados, legalizados, com a sua condição fiscal correta, adequada, ela não consegue receber esse recurso, né? Então, assim, não adianta constituir uma associação de catadores, de recicladores, e essa entidade não está devidamente legalizada, ela não vai conseguir acessar esse recurso. Não, e aqui o Gerson Santos está dando uma dica. Olha, o coordenador da nossa comissão do voluntariado, lá do Olha, CRC. Coisa boa. Obrigada pela dica, Gerson. Está dizendo que é importante destacar que quem fez já a sua declaração e não destinou para os fundos pode retificar e realizar essa destinação. A Elaine Gergen Strel, lá de Estrela também, ela... Uma conterrânea, minha vice-presidente também do CRC. Olha aí, é uma queridona, e o pessoal o CRC tá junto aqui, ó. E Camaquã também está perto. Aqui em Camaquã, a delegacia do CRC faz um trabalho direto com as entidades para divulgar essa doação dedutível do R, a Sônia Célio Affel. É o nosso delegado do CRC lá de Camaquã, o Célio e a Sônia, queridos, assim, pessoas muito atuantes, né, dentro lá da sociedade camaquense e fazendo esse trabalho também de divulgação. A grande dúvida que eu vejo, Ana Tércia, é o quê? As pessoas, quando vão fazer seu imposto de renda, elas dizem assim, tá, eu posso destinar 3%, mas na primeira vez que eu vou destinar, eu tenho que fazer o pagamento, né? Como que funciona isso? É por isso que as pessoas às vezes ficam tanto quanto sem saber como funciona. Porque assim, na verdade eu quero destinar, digamos, a Nádia agora vai destinar 3%. Eu vou ter que pegar uma guia, uma DARF, ou uma DARF, e botar aquele dinheiro, né? Eu vou pagar antes para o ano que vem eu receber. Como que funciona? Mas na verdade aquele valor, né? Ele acaba ficando depois é como uma despesa
é como uma despesa médica, Nádia. Então, assim, ó, muitas pessoas, o pagamento da escola dos filhos, claro, a gente não pode comparar, né, uma destinação dessas pela necessidade que a pessoa tem de fazer uma despesa médica, de fazer uma despesa odontológica, mas o que acontece? Ela gasta e depois, quando chega na declaração, aquele valor ele vem para dentro do cálculo do imposto, diminuindo o valor e até gerando uma restituição. Né? Então, só que é um gasto, digamos assim, ó, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo o gasto primeiro para depois a gente conseguir restituir, ou em alguns casos, e na maioria dos casos, quem tem imposto de renda retido na fonte, o próprio pagamento do imposto é uma antecipação, porque na verdade a gente não sabe ainda se vai ter imposto a pagar ou a restituir até que se faça a declaração do imposto de renda. Mas tem um detalhe que é o seguinte, os contadores que acompanham os seus clientes ao longo do ano, por isso que é importante ter um profissional, e eu tenho defendido muito a ideia dos contribuintes terem, das pessoas físicas terem o seu contador, assim como tu tem o teu advogado, como tu tem o teu médico de confiança, tu tem o teu contador que vai acompanhar toda a tua vida financeira ao longo do ano, e não simplesmente chegar lá no ano seguinte para fazer a declaração com aquele pacote de documentos, entrega para o contador e te vira, né? E ainda quer que dê resultado positivo, quer que dê restituição. Se realmente a pessoa tiver direito, o contador vai apurar e vai dar a restituição, mas não é o contador que faz dar a restituição. O trabalho do contador é poder identificar se é melhor fazer aquela declaração pelo formulário simplificado ou pelo completo, ele vai orientar, né, o tipo de gasto que é possível deduzir ou não, ele vai dar todo esse trabalho para evitar que esse cliente, que esse contribuinte caia numa malha fina, faça alguma coisa de forma irregular. Agora, o contador que acompanha o seu cliente ao longo do ano, ele já consegue ir dizendo para esse cliente se ele pode, né, e se ele até deve fazer determinados gastos, que depois aquele gasto ele vai ser o efeito dele no bolso desse contribuinte é neutro. É nulo, porque de qualquer maneira ele teria o imposto para pagar. Então, quando ele faz esse gasto, ele está sendo anulado por essa condição que a legislação dá de deduzir, né? Então, tem muita gente que deixa, às vezes, de fazer, às vezes até procedimentos de saúde que ela poderia fazer e se ressarcir lá na frente. Claro, a pessoa precisa ter fluxo de caixa para isso. Então, se as pessoas não têm fluxo de caixa, ela talvez não consiga fazer esse pagamento e essa destinação antes, porque no momento do sufoco está todo mundo preocupado assim em pagar suas contas e ter dinheiro para o seu dia a dia. Então, as pessoas só vão deixar para pensar na questão da destinação quando está lá nesse período que nós estamos agora, que é o período pós, não é mais o do ano base, o ano base é 2019, nós estamos esse ano fazendo as declarações para 2020. Então, o contribuinte que está fazendo a declaração, e mesmo assim já se conseguiu um avanço, que é de poder fazer destinação de 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso. Há um tempo atrás. Pode ser ao todo 6%, então. Ao todo pode ser 6%. Ah, entendi. Exatamente. E também se buscam aí outros avanços, inclusive junto com a Receita Federal. A gente vem pressionando, já tem, né, vários propostas, né, sendo apresentadas para o nosso Congresso Nacional, para que também quem declara pelo modelo simplificado possa também fazer, né, usar o mecanismo. Claro. Né? Tem várias propostas que a classe contábil vem construindo no sentido de ir melhorando esse projeto, né? Mas o principal é assim, ó, com o que a gente tem hoje em mãos, a gente já tem uma grande ferramenta de ajuda, né, de contribuição, de ser agente de transformação social, empoderando e reforçando as entidades do terceiro setor, que hoje, praticamente, elas necessitam, né, muitas entidades, se não receberem esse aporte de recursos, talvez não consigam nem manter as portas abertas, porque são entidades que muitas vezes vivem de doação, de pessoas físicas, né, aquela doação assim, que a pessoa vai lá porque sente vontade de ajudar, então vai lá, doa
um valor por mês, pagam, né, a época do carnezinho, né, quase como se fosse assim um dízimo, né? Então paga aquele carnezinho, recebe uma ligação do telemarketing, ajuda, as pessoas hoje estão muito desconfiadas, né? Tu recebe uma ligação te pedindo uma contribuição, tu não sabe se aquilo é algo real, se é uma fraude, se é alguém que está querendo te aplicar um golpe. Então, esse meio via imposto de renda, ele é um meio legal e uma forma das pessoas contribuírem sem mexer no bolso e, ao mesmo tempo, ajudando. Claro. Né? E, claro que as outras formas não são elas são necessárias também. Tem muitas pessoas que não declaram imposto de renda e ainda assim podem fazer ação social, cada um faz da maneira que pode. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, a classe contábil tem várias maneiras de se fazer presente na sociedade com o trabalho técnico do dia a dia. Então, isso que a gente faz é um trabalho que, além de fazermos o nosso trabalho, a gente ainda pode usar o nosso conhecimento para uma causa social. Então, a função social da contabilidade vem de todo esse conjunto, né? E ainda tem o outro lado, que é assim, ó, o contador que não trabalha, digamos, diretamente com o imposto de renda, com a escrituração contábil, fiscal dos empreendedores, ele pode, de repente, ser um auditor que está lá dentro de um órgão de controle, num tribunal de contas, numa Receita Federal, e que está lá ajudando a combater corrupção, que está lá fazendo um trabalho de controle, né, de combater lavagem de dinheiro, de combater toda essa questão, né, que envolve os desvios que acabam fazendo com que a gente não possa, que hoje tem que ser uma ironia quando eu digo, é maravilhoso o trabalho que o Estado nos proporciona, né, o serviço de saúde, de educação, segurança, que é uma maravilha. Isso hoje é uma ironia, porque a gente sabe que boa parte desse trabalho não pode ser feito a contento, por quê? Porque o dinheiro é desviado no meio do caminho por conta da corrupção. Então, quem está lá combatendo e investigando essa corrupção são também profissionais com conhecimento técnico, contábil, que vão estar fazendo toda essa verificação, né, digamos assim, a trilha do dinheiro, né, para se chegar a identificar, por exemplo, o que hoje a gente vem acompanhando há anos, né, no nosso país, que é todo esse trabalho de uma operação Lava Jato, de várias operações aí que a Polícia Federal vai desenvolvendo e que dentro desses quadros tem profissionais da contabilidade também atuando, outros na auditoria das empresas para evitar que um sócio desvie recurso, que lese o patrimônio da empresa. Às vezes o próprio proprietário acaba sendo, né, um destruidor do patrimônio da empresa porque ele não sabe, ele atua de uma forma indevida. Então, o contador tem que estar ali zelando por esse patrimônio para evitar que sócios, herdeiros, né, e outras partes e a própria sociedade seja prejudicada por uma ação indevida dos entes, né, tanto da iniciativa privada quanto pública, porque parece que quando a gente fala em corrupção, a gente está criticando só os entes públicos, quando, na verdade, não existe corrupção só por agentes públicos, tem que ter, né, a outra parte. Então, os agentes privados e públicos são responsáveis por essa construção de um país mais justo, né? E a justiça passa por uma distribuição de renda correta, né? Que passa pelas nossas mãos e que depende de uma atuação também correta do executivo, né? E que o nosso ambiente regulatório favoreça para que isso aconteça cada vez de uma forma mais eficiente. Não, eu achei muito interessante, Ana Tércia, essa questão, esse olhar, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas estão valorizando o contador por exatamente isso que tu falaste de uma forma muito simples aqui e bem fácil de ser entendida por todos, de que o contador é alguém muito importante na vida das pessoas, inclusive para auxiliar naquela contabilidade doméstica. Às vezes as pessoas não conseguem se organizar a partir do salário que recebe, e eu já vi isso tu falando em algumas palestras que eu tive o prazer enorme de estar junto com seminários, conferências dos contadores do Rio Grande do Sul e do Brasil também,
pelas tuas mãos, de as pessoas começarem a entender que é tão importante quanto um médico, quanto um advogado, porque não adianta chegar 2 dias antes de entregar seu imposto de renda e querer que o contador faça mágica. O contador tem que ser aquela pessoa que está muito intimamente ligada com teus gastos, com a tua receita, para saber como fazer a melhor forma de tu poderes contribuir no teu município, enquanto pessoa que paga o imposto, que tem tributos a devolver, ou que é um empresário, para que se faça o melhor. Eu estive como secretária de Desenvolvimento Social do município por um ano, e essa questão do fundo da criança e do fundo do idoso é o quê? Mais ou menos assim, quando a gente paga o imposto de renda, quando a gente deixa o imposto na fonte, esse dinheiro vai a fundo que a gente não vê. Agora, quando a gente contribui no fundo, a gente deixa o dinheiro dentro do município. Isso que é importante as pessoas entenderem. A gente faz com que aquele dinheiro que iria para fora, né, para o Estado, para a União, fique dentro do município, fazendo com que o município possa, dentro das suas carências, né, de receita, tirar aquele dinheiro para outra coisa que não para onde a gente investiu. Então, assim, tem muita entidade muito responsável que está cadastrada para receber, que tem projetos interessantes, tanto na criança e do adolescente quanto de idosos, que seria importante a gente conhecer um pouco mais a fundo. O Wilson Fachin está dizendo aqui que está assistindo a live com um cliente de imposto de renda, e essa live ajudou muito para convencê-lo a contribuir. A Simone Zanon dizendo de Montenegro, viu? O Wilson Fachin também é vice-presidente da nossa gestão lá do conselho e é de Montenegro. Um beijão aí, Toco. É o Toco. Olha aí. Simone Zanon dando bom dia de Santa Maria, dizendo nossa que nossa delegada regional de Santa Maria, Simone, querida. Olha só, e ela está dizendo que a doação é ainda mais vantajosa, pois é 100% dedutível dentro do limite de 6% do imposto, 3 para o idoso, 3 para a criança. A Ingrid Nishi, o Ricardo Vitória, enfim, assim, muita gente... é o nosso diretor lá no conselho. A Ingrid é uma amigona e trabalha com certificação digital, inclusive. Eu quero aproveitar essa deixa, né, da Ingrid estar participando. Ela está mandando aqui, ó, da certificação, para te falar. Vou falar que a certificação, hoje ela permite, né, o contribuinte que tem a certificação digital, ele já consegue importar todos os dados e já vem com a sua declaração pré-preenchida. Então, isso é uma cultura que a gente precisa desenvolver, né, dentro da nossa sociedade, que é a cultura de nós irmos migrando, né, do meio analógico para um meio digital, que é a facilidade que isso nos permite em termos de podermos ter um ganho até de tempo e de segurança na importação desses dados, né, e facilitando cada vez mais esse processo que é a elaboração da declaração do imposto de renda. Então, um beijão aí para a Ingrid, né, que é de uma das empresas aí que é fornecedora, né, de certificação digital, tem várias empresas, e então, num futuro aí, Nádia, a gente pode até fazer, talvez, também um evento aí falando um pouquinho sobre esses recursos, né, digitais que favorecem a vida dos profissionais, mas principalmente dizer isso, né? A certificação digital hoje é quem tiver condição, né, e puder, que providencie fazer o seu certificado digital para que possa facilitar aí a vida na elaboração da sua, não só da declaração do imposto de renda, para vários outros procedimentos, né? E eu queria falar outra coisa dentro dessa linha, Nádia, do que tu falou, né, da importância do acompanhamento do contador, não só para os empresários, mas para a pessoa física. Eu sou uma entusiasta disso, né? Eu acho, assim, que nós temos que... O contador precisa... a contabilidade precisa ser popularizada.
Nós temos que popularizar a contabilidade. Deixa eu te falar, porque às vezes quando se fala em contabilidade, as pessoas pensam que é para pessoa rica, é para empresa grande. Não, exatamente. quem sabe os nossos estudantes. Isso aí. Então, nós precisamos assim, popularizar a contabilidade para a pessoa física, para que a pessoa física, eu costumo usar a figura assim, do personal accountant, que é o contador pessoal, que cada um tenha o seu, assim como a gente tem um personal trainer para educação física, a gente tem um personal para N coisas, né? Que a gente tem o nosso personal accountant, que é aquele contador pessoal que acompanha a tua vida financeira, independente, tu pode ser uma pessoa, até mesmo uma pessoa simples, até de baixa renda, que mais precisa, muitas vezes, de um acompanhamento. Paga um valor, né, que vai ser definido por esse contador, porque se ele tiver boas ferramentas, até de inteligência artificial para processar, ele consegue atender um volume maior, né, de clientes, pessoas físicas, e dar essa ideia. Então, às vezes, a pessoa está numa dúvida. Quer ver uma coisa muito simples, Nádia? Uma venda de um imóvel. Se essa venda desse imóvel não for bem acompanhada, essa pessoa pode ter problemas depois, porque ela tem que declarar a questão do ganho de capital que ela teve, né? Se esse imóvel estava ou não declarado, né, na declaração do ano anterior, enfim. Então, uma venda de um bem, de um patrimônio, ela seria importante que o contador, pelo menos, estivesse acompanhando e até para orientar essa pessoa sobre a documentação, que depois ela vai precisar, porque daí quando chegar lá na época de fazer o imposto de renda, não sabe onde está o documento, não sabe o valor, não, né? Aí aquele valor circulou pela conta, aí a pessoa gastou no cartão de crédito, aí está dando incompatibilidade, né, entre os valores que ela vai declarar e os valores que de fato movimentaram. Então, tudo isso é um trabalho que a nossa profissão, ela precisa hoje ganhar capilaridade. A gente tem que desmistificar essa história de que o contador é só para empresas, só para... Eu tenho hoje colegas que trabalham só para pessoa física, né? Tudo bem que hoje as pessoas físicas que procuram ainda, como tu disse, está muito ligado assim, o cara é um empresário, tem muito patrimônio, então é uma declaração complexa, mas não é só para declaração de renda, é também para educação financeira, né, para orçamentação doméstica, acompanhamento, indicar melhores investimentos, indicar... tem pessoas que ganham uma herança, e agora o que eu faço? Boto na poupança, compro um imóvel, compro ações, o que eu faço com esse recurso? Eu vou para o shopping gastar. Então, tudo isso requer... Então, hoje a gente tem vários colegas que estão se dedicando para a questão aí da educação financeira, e eu tenho orientado meus alunos também na faculdade, né, quando saem, até às vezes na hora do trabalho de conclusão, escolham um tema que vocês possam sair da faculdade e já empreender e trabalhar com isso. Então, hoje tem vários que estão se dedicando e dando bons resultados para os seus clientes, e com isso crescendo profissionalmente, trabalhando com a pessoa física ou com um microempreendedor, aquele pequenininho que ninguém quer, né? E que, às vezes, um profissional no início de carreira, um profissional que enxergue o potencial que tem hoje o empreendedorismo no nosso país, possa, né, tá ajudando esses pequenos empreendedores a crescer. E talvez se tornar... O Valmor Franciscato mandando um abraço, Samar Velho da Silveira também, já quer fazer a doação aqui para entidades a partir da nossa conversa, olha que legal. A Jéssica Seferin mandando um abraço, enfim, o Renato Fraga, tem muita gente nos assistindo e a gente vai ter que meio que encaminhando para o final, porque senão sim. enche da nossa cara, né, Ana Tércia? Deus me livre. É verdade. Tem que deixar um gostinho de quero mais, né, Nádia? Eu vou ser, assim, muito sincera, eu, assim, comecei a admirar muito mais a profissão do contador, exatamente por isso, porque a minha vida toda entendi um contador para o imposto de renda. E agora, essa valorização que a gente vê ao longo do tempo é uma construção que vocês estão fazendo que muito me deixa orgulhosa de fazer parte, porque assim, é uma categoria que deveria estar dentro das salas de aula desde os anos mais tenros dos nossos filhos, no 6ª série, no 7º ano, para ensinar a gurizada não só a empreender, mas saber efetivamente, Ana Tércia, como
conduzir essa questão da educação financeira? A gente vê os jovens aí, de qualquer forma, trabalham, botam dinheiro fora, gente que poderia estar muito bem na vida, mas que faltou alguém para a condução disso. Eu sou sou professora, né, de origem, depois fui brigadiana, agora estou na área política, mas eu sou uma entusiasta de dizer que... Vai ser nossa prefeita também, né? Eu gostaria de ver você... de Porto Alegre. Ai, Jesus, a saia fina, a saia justa. Eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto, vocês já levaram para alguém, seja no Senado, seja na Câmara Federal, de também instituir dentro da educação essa questão financeira para os nossos jovens? Olha, Nádia, tu sabe que assim, ó, tem projetos muito bacanas, né, e sendo executados, na verdade. Eu concordo em 100% do que tu falou. E eu te digo mais, assim, ó, eu costumo dizer o seguinte: a gente aprende dentro da escola, desde os primeiros anos e ensino fundamental, ensino médio, a gente aprende um monte de coisa que a gente nunca vai usar para nada. Tá? E outras coisas que são importantes, que eu digo assim, a gente vai passar a nossa vida inteira pagando tributo. Uhum. A vida inteira a gente vai pagar tributo. A partir do momento que tu tiver um CPF, tu passa a ser um contribuinte, tu vai pagar tributo, mesmo que indiretamente, quando tu estiver comprando no supermercado. Muito bem, eu dou aula na URGS, no curso de Ciências Contábeis, para o primeiro semestre, Introdução à Contabilidade. Quando tu coloca lá as siglas dos tributos, é impressionante. Um aluno que está na faculdade, ele não sabe muitas vezes, e eu estou falando de alunos de uma universidade federal, né? E isso é geral, é generalizado. Isso não é isso não é um problema do aluno, dos jovens. Isso é um problema, uma deficiência da nossa educação. Porque, como eu digo assim, ó, eu sou a minha origem de formação em nível médio, Nádia, por incrível que pareça, foi técnica em química, tá? Então, depois eu migrei da química para contabilidade. Mas um exemplo que eu costumo usar é assim, ó, tabela periódica a gente não usa para nada, a não ser quem vai estudar química. Eu precisei durante o período que eu trabalhei na área química, mas é um conhecimento sem nenhum demérito e sem nenhum desprestígio para a área de química, pelo fato de que, assim, ó, respeito, porque eu atuei nesse segmento, e é um segmento, assim, ó, fantástico. Mas, assim, ó, entre estudar tabela periódica e estudar tributação, educação fiscal e financeira, sem dúvida nenhuma, porque tu vai passar a tua vida toda pagando ICMS, pagando imposto de renda, pagando IPI, né? O imposto de renda ainda é para uma fatia, né? Nem todos, mas mesmo assim todo mundo é tributado. Quem tem uma renda a partir de um determinado patamar já começa a ter a tributação. Agora, ICMS, IPI, ISS, enfim, tem tributos assim, ó, IPTU, IPVA, são tributos que a gente vai passar a vida inteira pagando e as pessoas não sabem sequer o que significa uma sigla ICMS, ISSQN, o próprio IPVA, as pessoas não sabem, pagam e não sabem o que é o IPVA, o que diz essa sigla? Né? E uma série de... Aí eu vou indo já para um nível depois, né? Que é aquele que vai dentro da contabilidade, aí a gente precisa, né, de uma estrutura maior para ir falando desses tributos. Mas, assim, ó, então, o básico do básico do básico, a gente não aprende. Então, como é que a gente vai querer ter uma sociedade saudável financeiramente? Então, assim, ó, tem muitos projetos. Eu tenho uma colega na URGS, a professora Wendy, que ela tem trabalhado com uma Olimpíada de Educação Financeira, né? Eu vou te dar, assim, ó, tem 4 nomes de pessoas que hoje, na minha opinião, estão muito focadas nessa questão. É a professora Wendy, da URGS, Wendy Carraro. Tem a Dinamara Prates, que foi uma aluna e que foi uma das que eu orientei para esse caminho. Hoje ela tem feito palestras e treinamentos sobre educação financeira. Tem o Josias Bento também, que é um jovem, está aí com blog no YouTube, né, fazendo trabalhos e orientando. E o detalhe, o Josias e a Dinamara são jovens negros formados em contabilidade e que se voltaram
para essa questão da educação financeira. E tem a nossa conselheira também, que é a Cristiane Souza, que também tem feito aí palestras, tem nos ajudado dentro do conselho, muito também com essa questão da educação financeira. Então, tu vê assim, ó, a gente quer falar hoje de empoderamento, como é que se dá o empoderamento das pessoas, das mulheres, dos negros, de qualquer pessoa na sociedade, é através da sua autonomia financeira, né? Da pessoa saber gerir o seu recurso, o seu patrimônio. E a contabilidade, os contadores, os profissionais da contabilidade têm muito a contribuir com esse projeto de nós, né, começarmos a ascender na sociedade, né, ascender enquanto cidadãos com dignidade, com postura, com caráter, enfim, porque o dinheiro, né, o poder financeiro, ele nos dá isso, ele nos dá dignidade, ele nos dá esperança, sonhos, e ninguém precisa ser rico para isso, basta saber gerir, né? Então eu admiro muito esse pessoal hoje que tem se dedicado para a questão da educação financeira, né? E a contabilidade dá uma base de conhecimento que pode ser muito útil aí para que nós, contadores, possamos contribuir ainda mais para o empreendedorismo, né? Para a sociedade, parar de pensar só em, eu só quero receber, eu sou uma vítima da sociedade e o governo tem que me ajudar. Os programas sociais são importantíssimos, mas o mais importante é a pessoa se sentir protagonista da sua história, ela bater no peito e dizer assim, eu vou me conduzir dentro de um caminho e eu vou projetar o meu futuro e eu vou trabalhar para isso, né? Porque senão nunca a gente vai ter uma sociedade fortalecida, né, e com as pessoas assumindo o seu protagonismo, e essa é uma das missões que eu tenho, Nádia, assim, ó, de trabalhar para que, usando a palavra, usando a escrita, usando os espaços que a gente tem, para estimular as pessoas a terem autoestima, né, de se sentirem realmente confiantes, e isso se faz com o poder econômico e financeiro. As pessoas na pobreza, na miséria, elas não têm energia para pensar em serem empreendedoras, enfim. Então, acho que é uma missão aí que nós temos, que todas as pessoas que têm espaços para fala, como esse que tu está me oportunizando aqui, que a gente use esses espaços para elevar, né, as pessoas a um status de mais garra, né, de serem protagonistas das suas vidas, das suas carreiras. Nossa, coisa boa. Por isso que eu tenho um orgulho enorme de ser tua amiga e aprender todos os dias aí contigo, viu? A Maria Valéria está dizendo aqui que ela dava aula para os alunos nas aulas de matemática sobre educação financeira, olha aí. Marcos Eizeric dando parabéns de novo para nós, uma verdadeira prestação de serviço. A Jana dizendo que tem orgulho dessas mulheres. O Antônio Oliveira, muito bom. Duas professoras, Ana Tércia, a comandante Nádia, Elisa André, o Gelson novamente. Gente, muita gente mandando aqui abraços, mas nós vamos ter que nos encaminhar para o final para deixar o gostinho de quero mais e dizer assim que, novamente, Ana Tércia, muito importante. A gente vê, eu trabalho uma questão da violência contra a mulher e a gente vê exatamente que aquelas mulheres que mais sofrem violência são aquelas que não têm autonomia, não têm independência financeira. E esse era uma busca que eu sempre tinha, nós tínhamos junto da Patrulha Maria da Penha, de dar ações afirmativas para essa mulher que sofre violência, e uma das ações afirmativas é a qualificação profissional, na busca de um equilíbrio contábil para essa mulher, e vocês têm feito esse trabalho muito, muito importante. Queira Deus aí que vocês sejam cada vez mais valorizados. Teve aí um presidente que esses dias, né, eu defendi vocês, falou esses contadorzinhos aí, eu disse, mas aonde? Que vergonha! Botei lá no meu Facebook e disse, olha, respeite essa classe que não rouba, que é contra a corrupção e que tem feito o seu melhor trabalho. Então, Ana Tércia, assim, em tempo de pandemia, mesmo que longe, minha amiga, nós vamos ainda falar outras vezes, o Celso Luft está convocadíssimo para imposto de renda e hoje ficou aí uma dica de valorização dos contadores de todo o nosso Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, pela importância que vocês têm na educação.
quiçá, futuramente os nossos estudantes vão estar aprendendo um pouquinho mais. Cortaram até o SPB, né, que era tão importante, moral e cívica. Vamos tentar pensar que daqui a pouco voltam essas coisas importantes do dia a dia para dignificar o cidadão, que é através do trabalho, que é o melhor projeto social. Te desejar um final de semana muito abençoado, muito iluminado aí com o Cláudio, com a tua filhota, e pedir para ti uma fala final aí para os nossos internautas, Tá. que tu quiser passar aí para eles aí para terem um final de semana legal sobre os nossos honrosos contadores e contadoras aí. Tá bom, Nádia. Então, vou fazer assim, uma brincadeirinha que eu tenho feito, né, nas palestras, quando eu encerro, que é, eu tenho aqui uma caixinha com mensagens de líderes inspiradores, ó. Então, eu sempre sorteio uma para ser a mensagem final. Então, vamos brincar e vamos ver o que sai aqui. É quase como um baralho aqui, né, o oráculo da deusa, assim. Então, vamos tirar uma mensagem e vamos ler assim para ver que mensagem para inspirar o nosso sábado, né? E a nossa semana que vai iniciar. Então, olha que interessante, do Lao Tse, uma mensagem que vem, né, lá do Oriente, né? E que fala o seguinte: uma longa viagem começa com um único passo. Uma longa viagem começa com um único passo. E depois vem uma reflexão acompanhando. Olha as mensagens subliminares aí. Tudo o que desejamos para a nossa vida, para que se torne realidade, precisa começar em algum momento. O que tem impedido você de sair da sua zona de conforto e partir em busca da realização dos seus objetivos, sejam eles quais forem, pense, sinta e acredite. Então, eu só desejo que as pessoas que dedicaram um tempinho para estar conosco aqui possam, de alguma forma, ter se inspirado, né, em alguma coisa que a gente falou que tenha tocado alguém, que pudesse estar, de repente, empacado aí diante de algum desafio, né, desempaca, vai para frente, né, faz acontecer, porque realmente assim, nós temos esse poder de transformação da nossa vida e de poder ajudar também muitas pessoas através do nosso trabalho e do nosso conhecimento. Eu acredito nisso para a contabilidade, para os professores, para os políticos, para os médicos, para todo mundo que tem algum talento e que atua, né, de forma profissional, voluntária, em prol de uma causa, e é isso que a gente está tentando fazer dentro do nosso Conselho de Contabilidade e dentro de todas as áreas em que eu atuo, e eu sei que tu também, Nádia, acompanha teu trabalho, e quero te desejar, assim, que tu possa, né, fazer essa longa viagem, dar o teu primeiro e decisivo passo aí, que a gente sabe que tu tem projetos e desafios, e tu sabe que eu estou sempre te acompanhando e vou também, né, estar à tua disposição aí para a gente construir aí o que a gente deseja para o nosso país. Não depende de ninguém, depende só de nós. Verdade. Obrigada, gente, por ter nos acompanhado nesse sábado. Um bom sábado, um bom domingo, muito abençoado. Amanhã eu vou estar às 10 horas lá no Parcão. Quem quiser acompanhar, não é contra nenhuma instituição, não é contra o STF, não é contra o MP, contra o Judiciário, é contra pessoas que não deixam o Brasil crescer. Nós precisamos de gente que trabalhe, que seja como a classe dos contadores, que sempre querem o melhor para o social. Então, um beijão enorme, obrigada Ana Tércia, obrigada para todos que nos acompanharam, um prazer enorme estar com vocês.